professora de História, e a gente vai ver agora um explicador virtual sobre a Guerra do Vietnã. Bom, a Guerra do Vietnã foi um conflito armado, uma guerra, que começou no ano de 1959 e terminou em 75. As batalhas ocorreram nos territórios de Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. A guerra pode ser enquadrada no contexto histórico da Guerra Fria. Como assim? A gente está naquele contexto de divisão. Mundo bipolarizado, dividido. De um lado, Estados Unidos comandando o bloco capitalista, do outro lado, União Soviética comandando o bloco socialista. Isso faz com que vários conflitos ao redor do mundo, que a princípio poderia ser uma coisa local, localizada, restrita, ganhasse uma dimensão muito maior, com investimento, apoio e interferência dessas outras nações, dessas outras potências. Aqui, já de início, uma foto dessa guerra que provocou inúmeras mortes, destruições e devastação. Para entender o que acontece, O Vietnã, ele era antes uma colônia francesa. E no final da Guerra da Indochina, ele é dividido em dois países. Você tem de um lado o Vietnã do Norte e você tem do outro o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, ele era comandado por Ho Chi Minh, possuindo orientação comunista pró-União Soviética. É só ver aqui que está até vermelhinha, representando o comunismo. O Vietnã do Sul era uma ditadura militar, passou a ser aliada dos Estados Unidos e, portanto, com um sistema capitalista. Você não tinha o mundo dividido em dois blocos? De um lado União Soviética, do outro Estados Unidos. De um lado capitalismo, do outro comunismo. Então, você tinha aqui no Vietnã essa divisão muito clara, só que um território bem próximo, tá vendo? Tinha o paralelo que dividia. De um lado você tem uma ditadura militar, comandada, por, obviamente, militares que tinham apoio dos Estados Unidos. Do outro lado aqui, você já tem mais orientação comunista sendo apoiado pela União Soviética. A relação entre esses dois Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, ou seja, cada um estava representando um sistema político, um sistema financeiro, toda uma ideologia, então tinha uma relação ali tensa entre eles no final da década de 70. E aí em 59, Vietcongs, que eram os guerrilheiros comunistas lá do Vietnã do Norte, com apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Então os Vietcongs foram lá no Vietnã do Sul e destruíram, atacaram uma base norte-americana. E esse fato serviu para iniciar uma guerra. Entre 59 e 64, o conflito restringiu-se apenas ao Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, embora os Estados Unidos e a União Soviética prestassem apoio indireto. Então, inicialmente, esse conflito era só entre os dois Vietnãs. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam ali por trás dando suporte, mas eram aqueles dois países, um do lado do outro, dois, que eram uma coisa só e que se dividiram, que estavam lutando, que estavam duelando. Só que em 64, os Estados Unidos resolvem entrar diretamente no conflito, não dando mais só apoio e suporte, não, mas ele começa a enviar soldados e armamentos para a guerra. E aí os soldados norte-americanos, quando eles chegam lá, eles sofrem num território marcado por floresta tropical fechada e grande quantidade de chumbo. Os americanos mandam tropas para lá, só que chega lá o território é totalmente desfavorável para as tropas americanas. Os Vietcongs, por um lado, utilizavam táticas de guerrilha. Então aqui é a foto dos Vietcongs. Enquanto os norte-americanos empenhavam-se no uso de armamentos modernos, como helicóptero e outros recursos. Só que acontecia que, pela geografia, pela forma como estava estruturado lá no Vietnã, o que acontece? Esses equipamentos ultramodernos, super, com muita tecnologia, acabavam não sendo tão eficazes como as técnicas de guerrilha que eram utilizadas pelos Vietcongs.
Essa foto aqui é uma foto que ficou mais famosa dessa invasão norte-americana, né? É a criancinha correndo pelada depois de um dos ataques norte-americanos. Essa foto rodou o mundo inteiro, até hoje ela é usada, ela é lembrada e gerou uma onda de protestos no mundo inteiro, inclusive dentro dos Estados Unidos, para o fim dessa guerra, para a retirada das tropas norte-americanas lá do Vietnã e para acabar com isso que estava matando um monte de gente e trazendo sofrimento. Como, por exemplo, a essa foto. Você vê a cara, né, de desespero e aqui os soldados vindo atrás. Então, quando você fala dessa guerra do Vietnã, essa foto é o ícone maior do que estava acontecendo lá. Como eu falei, muitos protestos começaram a surgir, principalmente por causa dessa foto. Não só por isso, né, mas vários relatos, fotos, várias coisas estavam se espalhando e se questionando sobre essa necessidade de invasão nos Estados Unidos. Então, no começo da década de 70, os protestos contra a guerra aconteciam em grande quantidade nos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e a população em geral iam para as ruas pedir a saída dos Estados Unidos da guerra e o retorno imediato das tropas. Nesse momento, já eram milhares de soldados norte-americanos que tinham sido mortos no conflito. E pela televisão era possível você ver as cenas violentas e o resultado cruel dessa guerra. Não tendo apoio popular, sofrendo um monte de derrota seguida, o governo dos Estados Unidos aceita o Acordo de Paris, que é o quê? É o cessar-fogo, é o fim da guerra, né, que acontece em 1973. Em 75, o que acontece? Retirada total das tropas norte-americanas. E aí é declarada a vitória do Vietnã Norte. Lembrando que os Estados Unidos foram para apoiar o Vietnã do Sul. Quando eles assinam esse Acordo de Paris e falam estamos saindo, é o quê? Como falou, ok, perdi, me rendi. Então é declarada a vitória do Vietnã do Norte. Só que assim, mesmo tendo acabado essa guerra, toda guerra tem resultados muito fortes. O conflito deixou mais de 1 milhão de mortos, entre civis e militares, e o dobro de pessoas que foram mutiladas e feridas. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. Os Estados Unidos eles entravam com uma arma química que ia destruindo as plantações, ia destruindo a terra, devastando tudo mesmo. Então, assim, mesmo depois de anos da guerra ter acabado, a terra não conseguia, né, se regenerar, enfim, não conseguia ficar fértil de novo, além daquilo transmitir doença para toda a população. O Vietnã foi reunificado em 2 de julho de 1976 sob o regime comunista aliado da União Soviética. Vai ficando por aqui.